Pode começar. Queridos irmãos em Cristo, estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus. O tema que nos caberia para estudo na noite de quarta-feira, dia 18, vou estar aqui proferindo para vocês com o intuito de não nos faltar a palavra consoladora do nosso amigo Jesus e do nosso Pai Maior. O tema é mais um capítulo do livro Caminho, Verdade, de Chico e Emmanuel. E o tema fala sobre acharemos sempre, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. Isso foi falado por Jesus em Lucas, capítulo 11, versículo 10. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo inferior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé a que se acolhem. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram efetivamente além das desilusões que encontram. E Emmanuel continua. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil, no entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Veja que tema mais pertinente para o momento que estamos vivendo. O que será que devemos ter em mente? Quais os pensamentos que devemos ter num momento tão delicado como este que atravessamos? O que é que buscamos? O que é que queremos de Deus? Se nos determos a fé verdadeira, entregando nas mãos do Senhor nossas vidas, a dos nossos familiares tão queridos, a do nosso país, entregar de coração com amor, acharemos o conforto de que Jesus está olhando por nós e obedecendo às leis do Pai. Porém, se procuramos anarquizar, se procuramos o medo, se procuramos o pânico, se procuramos colocar fake news, então não poderemos achar o conforto do Pai num momento tão delicado que atravessamos. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu. A mente é um manancial vivo de energias criadoras, e
E o pensamento é a substância mensurável que dará formas a tudo aquilo que idealizamos. Então devemos tomar muito cuidado com o teor de nossos pensamentos. O que pensamos? Qual é a vibração do nosso coração? Existem princípios, forças e leis no universo minúsculo, tanto quanto no universo macroscópico. Dirija um homem a sua vontade para a ideia da doença e a moléstia lhe responderá de apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço, porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e a receptividade da região orgânica, em conexão com o impulso à vida. E as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental das milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que a atraem, em obediência às ordens interiores, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade realizada, idealizada. É bem comum pessoas no nosso convívio estabelecerem dentro de si: não, eu estou muito doente, eu estou cada dia pior, cada dia menos energia. E essas palavras, elas agem como um mantra negativo, atraindo essa doença para essa pessoa. Então é muito importante, e essa lição, ela nos traz esse verbete de Jesus: acharás o que procuras. A vontade, não obstante condicionada por leis cósmicas e morais, inclinará a comunidade dos corpúsculos vivos que permanecem a seu serviço por tempo limitado à maneira de eletricista que liga as forças da usina para a atividade num charco ou para os serviços numa torre. Sendo cada um de nós uma força inteligente, detendo faculdades criadoras e atuando no universo, estaremos sempre engendrando agentes psicológicos através da energia mental, exteriorizando o pensamento e com ele improvisando causas possíveis, cujos efeitos podem ser próximos ou remotos sob o ponto de origem. Abstendo-nos de mobilizar a vontade, seremos invariáveis joguetes das circunstâncias predominantes no ambiente que nos rodeia. Contudo, tão logo deliberemos manobrá-la, é indispensável resolvamos o problema de direção, porquanto nossos estados pessoais nos refletirão a escolha íntima. Então, através desta lição que Emmanuel e que também André Luiz e Chico, através desse livro Libertação que estamos aqui citando, nos traz, é que o nosso pensamento tem que estar sempre voltado para coisas boas, sempre voltado para uma energia de luz, sempre para o bem, para a ajuda, para o amor mútuo. Porque enquanto guardemos essa posição positiva em nossas vidas, estaremos em consonância, estaremos como que um polo elétrico ligado à espiritualidade maior, ligado a Jesus, ligado a Maria, ligado a Deus. Claro, e André Luiz nos faz uma ressalva, que neste capítulo que estamos estudando, temos as questões das provas necessárias. Nos casos em que determinada personalidade renasce atendendo a impositivos das lições expiatórias. Mas mesmo aí, o problema da ligação mental é infinitamente importante, porque o doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos,
enquanto que o espírito em reajustamento, quando reage valoroso contra o mal, ainda mesmo que benéfico e merecido, encontra imensos recursos de concentrar-se no bem, integrando-se na corrente de vida vitoriosa. Olha que importante este chamado de André Luiz, através de Chico. Mesmo que estejamos, como neste momento, atravessando um momento muito difícil, aqueles que se entregarem, aqueles que entrarem nessa vibração, mesmo que este momento difícil seja um resgate da humanidade, mesmo que você esteja passando por um resgate particular de um câncer, de uma doença, de uma perda muito grande, devemos levantar o nosso olhar para Deus, porque ainda assim as nossas energias serão benéficas, essas energias positivas, essas energias de luz em contato com as entidades superiores, irão nos trazer a calma, irão nos trazer saúde, irão nos trazer o benefício da luz. Tudo está conectado. Somos tudo ao mesmo tempo matéria e energia, ondas e partículas. Tudo é átomo. Nosso corpo é formado por células que são compostas por moléculas que são formadas por átomos, compostos de nêutrons, prótons e elétrons. E o nosso corpo age conforme ordena a nossa mente. Portanto, nossa imaginação é fonte geradora de estímulos energéticos e sua utilização atinge o indivíduo como um todo, na busca do seu bem-estar físico, psíquico e comportamental. Nossas células agem de acordo com as ordens geradas por nossas ondas neurais, que por sua vez são estimuladas por impulsos elétricos absorvidos pelo sistema nervoso central. Nosso corpo tem massa e gera energia, e os nossos desejos são energia em movimento. Isso é muito importante, essa explicação, que está lá no livro O Segredo, que é a influência do pensamento, porque muitas vezes as pessoas que são mais céticas, a gente conversa com ela e fala, você tem que ter pensamento positivo. E a pessoa acha que isso é balela, que isso não existe. Mas aqui nós estamos trazendo o nosso raciocínio para um raciocínio científico. Veja bem, nosso corpo tem massa. E essa massa gera energia. E os nossos desejos são energia em movimento. Então, se os nossos desejos são desejos maravilhosos, desejos do bem, desejos positivos, desejos de saúde, de prosperidade, do bem, de se tornar um agente de Jesus aqui na Terra, com certeza se transformarão em energia e movimento e seremos tudo aquilo que queremos ser. E a física quântica, ela afirma que as nossas combinações mentais se concretizam, ganham corpo e evoluem. Nossos pensamentos influenciam nossas emoções e a partir daí nossas emoções podem influenciar nossos pensamentos, tornando tudo um ciclo vicioso, criando hábitos negativos baseados em velhos condicionamentos e velhos padrões de comportamento. Quanto mais você reforçar um comportamento positivo ou negativo, mais ele será repetido. Ou seja, se estamos viciados em hábitos ruins que nos levam a pensamentos negativos, esses hábitos nos levarão sempre ao mesmo resultado negativo. Uma pesquisa realizada pelo autor, fotógrafo e pesquisador japonês chamado Masaru Emoto, ele mostrou as estruturas moleculares da água que se modificam quando expostas a palavras, sentimentos, música e até imagem, devido às energias vibracionais de cada experimento.
se a palavra escrita ou o sentimento proferido para o recipiente de água é alguma coisa como amor, amizade ou gratidão, a mesma água, quando congelada, apresenta lindas formas hexagonais em sua cristalização. Porém, quando um sentimento, uma ofensa, como as palavras estúpido, vou matar você, ou uma ameaça de agressão, era proferida na mesma água, ela, quando congelada, ela apresentava figuras que não eram tão agradáveis. Portanto, a água é a origem de todas as formas de vida em nosso planeta e representa 70% do corpo humano. Com a pesquisa do Dr. Masaru Emoto, podemos concluir que as vibrações positivas ou negativas, provocadas por palavras, músicas, imagens ou pensamentos alheios, podem influenciar em nossos pensamentos e, consequentemente, em nosso corpo, nossas escolhas e ações. Por isso, é tão importante cuidarmos sempre dos nossos pensamentos, assim como, ou até mais do que, cuidamos do nosso corpo e da nossa saúde. Então, olha que interessante, né? Essa influência do pensamento. E olha que interessante a influência da música. Se nos cercamos daquelas músicas terríveis, com palavras de baixo escalão, sugerindo atos obscenos, não podemos estar protegidos pelos espíritos de luz com bons pensamentos. Então vamos escolher os pensamentos, vamos escolher as músicas que colocamos, as melodias, os programas de televisão que assistimos, para que haja uma influência, o nosso diálogo com os nossos filhos, que sejam diálogos doces, que sejam diálogos de luz, para ir formando essa criança dentro de uma estrutura positiva, amorosa, confiável. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana, diz Chico e Emmanuel em Fonte Viva. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Então, tudo aquilo que fizermos de bom, como a alfabetização de alguém que ainda não conhece as letras, a leitura edificante, a palestra educativa, o exemplo contagiante na prática da bondade simples, a divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercícios de meditação, seja a nossa tarefa primordial o despertar dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. E Chico e Emmanuel concluem: ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para aqueles que nos acompanham. Olha, somos moldes mentais para aqueles que nos acompanham. Há muito tempo atrás, no início de 80, 81, quando o metrô foi descoberto, foi criado em São Paulo, eu ficava muito intrigada. Como é que as pessoas que andavam no trem
e jogavam papéis no trem, jogavam papéis de bala, jogavam casca de banana que trouxeram para o lanche, enfim, era assim uma pequena lixeira o trem. Aquelas mesmas pessoas desciam, entravam no metrô de São Paulo e não faziam as mesmas ações de jogar no lixo, muito pelo contrário. O metrô de São Paulo estava sempre muito limpinho. Então, um dia, ao fazer um trabalho conjunto com o metrô, do meu trabalho com o trabalho do metrô, eu perguntei lá a um dos dirigentes: como vocês conseguem manter o metrô tão limpo? Por que as pessoas não jogam no metrô o que elas jogam no trem? E o que a pessoa me respondeu foi: isso mesmo que está escrito aqui, que nós somos moldes para o outro. Eu falei, mas é a mesma pessoa que sobe de lá e entra? Não, mas nós limpamos a cada viagem para que aquela pessoa que entrar dentro do metrô, ela encontre limpo. Então ela fica muito constrangida de jogar. E ela serve de molde para o outro. E serve de molde para o outro, que aquele vai servir de molde para o outro. E vai chegar um dia em que ninguém mais vai jogar nada no metrô. E foi o que aconteceu. E creio eu, depois de anos, agora voltando ao trem, creio que eles estabeleceram a mesma ideologia, porque o trem também está muito mais limpo. Então isso é muito importante. Olha, nossas atitudes e nossas ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Prestemos atenção todos nós naquilo que fazemos. Se somos tranquilos, se somos educados, se somos colhedores de boas ações, se somos bons, se somos positivos, nós somos moldes para as outras pessoas, de nossa família, do nosso trabalho, lá fora. Cada dia por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos, conforme atraímos, e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulso nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, será sempre uma peça viva na máquina da existência. Queridos amigos, vejam que lição linda tivemos neste momento, através de Chico de Emmanuel. Acharás sempre. Então vamos escolher aquilo que vamos procurar, aquilo que vai na nossa cabeça. E em frente a toda essa comoção do mundo inteiro, sabemos que alguma lição haveremos de tirar de tudo isso. E que tal seja essa a primeira? Que tenhamos um pensamento de luz em relação a tudo isso. Que tenhamos pensamentos positivos. Que tenhamos amor e compaixão por todos os nossos amigos, por todos os nossos irmãos na Terra. E peçamos neste momento, com muita força, com muita fé em Deus, para que cada habitante deste planeta receba um fulgor de luz de Jesus e de Maria, acalentando suas almas, acalentando nossas almas, para que tenhamos pensamentos bons, de recuperação, de regeneração, de transformação. Que todos nós, frente a tudo que estamos vivendo, colhamos a lição da transformação.
que nos tornemos mais humildes, mais humanos, mais próximos, cada vez mais próximos de Jesus, de Maria e de nosso Pai amor. Que assim seja. Que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus e graças